passa. Muito bem, hoje nós vamos tratar sobre o terceiro selo, o cavalo preto e seu cavaleiro. O texto de Apocalipse, capítulo 6, os versículos 5 em diante, dizem assim: Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: Vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro. Mas não destruas o azeite e o vinho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos em oração. Pai, muito obrigado, porque Tu nos deste hoje o privilégio de estudar mais uma vez a Tua palavra e buscar, Senhor Deus, a revelação do Senhor nas Sagradas Escrituras. Pai, que nesta hora o Teu Espírito Santo esteja conduzindo esta palavra para que o nosso coração esteja firmado nos desejos e propósitos do Teu coração para a Tua igreja, para a nossa vida em particular, neste tempo. É a nossa oração humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. É um texto, queridos, com muitas metáforas, muito simbolismo. E aqui a gente precisa recordar que, para a gente estudar o Apocalipse, nós precisamos de algumas ferramentas até mesmo das escolas de interpretação bíblica, para que, à medida que a gente venha a ler, o próprio Espírito Santo venha nos revelar, nos mostrar o que Ele estava desejoso, não só para mostrar para a igreja do primeiro século, mas para a gente que acredita que talvez seja o último século, o tempo do fim. É interessante aqui, abrindo um parêntese, que durante a história da igreja, sempre os fiéis discípulos de Jesus tinham a expectativa, a esperança da volta do Senhor Jesus acontecer no seu tempo. E aí você vai me perguntar: pastor, mas isso não era ruim? Eles ficarem acreditando que Jesus voltaria e Jesus não voltando poderia trazer alguma frustração? Não, queridos. Em toda a história da igreja, à medida que os discípulos de Jesus tinham essa esperança e esta expectativa da volta, havia sempre o que o Senhor Jesus sempre orientou os seus discípulos no primeiro tempo: vigiai, vigiem, porque não sabem qual vai ser a hora. E por que Jesus dizia para eles vigiarem? Porque esta vigilância mantém o discípulo de pé, com visão celestial, com visão espiritual exponencial, ou seja, saindo da caixinha, da materialidade, da razão humana. Isso fazia com que os discípulos se mantivessem sadios, vigorosos. O que a gente percebe no tempo de hoje? Muitos crentes até dizem assim: Jesus não vai voltar agora não. E aí vive uma vida relaxada, não ora, não busca, não se aprofunda nas escrituras sagradas, e aí perde o vigor. E soldado fraco é soldado morto. Soldado despreparado, não vigilante, é soldado o quê? Abatido. Então, a vigilância é uma característica necessária para mim e para você. É preciso que quando a gente lê o Apocalipse, lê as Sagradas Escrituras, em nosso coração aqueça
a esperança da volta, como cantamos hoje, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com ele irá. E na sua glória, para sempre morar. Por isso ele vem, ele vem. Quando o apóstolo João tem a visão do terceiro selo sendo rompido, algo em especial começa a brotar, e aqui a gente precisa recordar alguns símbolos, em especial o símbolo da balança, do cavalo, e em especial o cavalo preto, porque já falamos do cavalo branco, do cavalo vermelho, e agora trataremos sobre o cavalo preto. A balança tem como símbolo o comércio, tem como símbolo também, não está aí no nosso slide, mas com a justiça. Lembram do símbolo do direito? A balança tem como símbolo também os recursos. E quando nós estamos diante de um cavalo preto, este cavalo representa a fome, a pobreza, a opressão, a exploração e a injustiça. É bom a gente lembrar que o cavalo vermelho trouxe o quê? Perseguição, e trouxe o quê também? A guerra. E fome e guerra, elas andam juntas. Se a paz foi tirada da terra, não poderá haver livramento, não poderá haver liberdade. Isso em todos os níveis, seja no comércio, seja nos negócios, seja na vida pessoal. Então o mundo inteiro sofrerá com este cavalo, e já tem sofrido. Sofrerá tremendas agitações, sofrerá grande impacto. Por quê? Porque o cavalo, que representa então a fome, a pobreza, a opressão, ele vai trazer escassez à terra. Vai abalar a economia do mundo. E o mundo inteiro vai ficar um verdadeiro caos. E assim a gente já vê durante toda a história do cristianismo, enquanto este cavalo cavalga, eu tenho sempre a noção de que os cavalos que nós estamos lendo são os cavalos da história da igreja, e nós vimos que este cavalo tem já cavalgado por muitos anos na história do mundo. Nós sempre ouvimos falar de fome, talvez você nunca tenha passado fome, mas existem lugares no mundo que a fome é a característica principal. Países africanos, países em guerra, pessoas que vivem fugindo da guerra, que são chamados refugiados. O Brasil hoje tem sido um dos pontos de acolhimento de refugiados. E a gente percebe que este cavalgar dos cavalos, tanto do branco, do vermelho, do preto, já iniciaram, mas se intensificarão à medida que o mundo vai sendo preparado para ser governado pelo que nós chamamos de anticristo. Então, em primeiro lugar, queridos, vocês precisam entender que o cavaleiro e o cavalo preto têm o poder de trazer a fome à terra. Trazer a fome à terra. Há um estudo dirigido por Hal Lindsey que diz o seguinte, que para alcançar o primeiro bilhão de habitantes, o mundo levou 1.850 anos para alcançar o primeiro bilhão de habitantes na Terra.
E depois esta evolução de 1850 a 1930, ou seja, em 80 anos, este bilhão dobrou. Ou seja, mais 1 bilhão em apenas 80 anos. Olha com o tempo que nós estamos vivendo, as coisas aceleradas. Depois, de 1930 a 1960, apenas 30 anos, mais 1 bilhão, chegamos a 3 bilhões de habitantes na Terra. 30 anos. Depois de 1960 a 1975, mais 1 bilhão. Ou seja, em apenas 15 anos, a população mundial cresceu em mais 1 bilhão de gente espalhada pelo mundo. E hoje a gente sabe, queridos, que somos mais de quê? 8 bilhões de pessoas na Terra. 8 bilhões. No Brasil somos mais de 200 milhões. E com esta estatística, existem movimentos no mundo, e a gente já explicou aqui que o mundo ele é operado por um sistema maligno, que depois nós vamos tratar lá para frente sobre a Grande Babilônia, e nós vamos aprofundar sobre isso. Mas esse sistema maligno que opera na economia mundial, na política, está direcionando o mundo para o que nós chamamos de Great Reset. Já ouviu falar? The Great Reset. O grande reset. E aqui entra uma nova fase para a humanidade, porque eles estão entendendo o seguinte: no mundo tem muita gente, e eles usam de mecanismo para diminuir a população mundial, gente. Tem gente que trabalha arduamente nisso, querendo a todo preço, e se for necessário, matar alguns. E aqui eu abro um parecer pessoal de que a grande pandemia que vivemos na nossa história recente foi desencadeada por esse entendimento. Precisamos diminuir. A gente não tem ideia, gente, da maldade que vai no coração humano pelo vil metal, pela preocupação, como é que a gente vai alimentar tanta gente. E aí as operações na calada da noite de armas químicas, biológicas, para que o mundo tenha um freio. E aí a gente vai entender que esse cavalo, ele trata do empobrecimento da população, da diminuição populacional. Ele procura, sim, e através do texto que lemos, fazer com que a população mundial sofra. A família, quando a gente lê assim: então ouvi o que parecia uma voz grave vinda dentre os seres viventes, o capítulo 6, versículo 6, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro. Ele está falando de que a comida, o alimento, ficará cada vez mais caro. E aqueles que são mais limitados com seus recursos estarão se sujeitando a uma alimentação que essa expressão cevada remete, no estudo bíblico, ao alimento para animais, ou seja, era usado a cevada para alimentar lá o jumentinho, alimentar os animais. E a família empobrecida vai ter que se sujeitar a isso. E aqui cabe lembrar um outro dado mais para o final, que é o seguinte:
aqueles que são do Senhor Jesus, quando ocorrer o controle mundial dos recursos pela marca que a gente conhece, né? A marca de quem mesmo? A da besta. Os crentes, os discípulos de Jesus, eles rejeitarão se submeter. Mas aí entra o que a gente entende de que Deus estará suprindo as necessidades dos seus fiéis, daqueles que o amam. E eu vou entrar mais em detalhe no finalzinho desta mensagem. Mas eu quero que você entenda, em segundo lugar, que o Cavaleiro Preto tem o poder de abalar a economia mundial. Com este grande reset, a economia será zerada para que haja um controle na parte financeira do mundo. Vocês já têm percebido a evolução do que nós chamamos de dinheiro digital? Vai acabar, né, a moeda, o papel, e vai ser tudo através do controle digital. Assim, já ouviram falar de Bitcoin? Esses são projetos do sistema. O Brasil já entrou nesse projeto de transformar a nossa moeda em moeda digital. E a gente precisa entender que já se tornou um objetivo abertamente declarado. Vocês olham e ouvem sobre Davos, o encontro mundial da economia. Isso tem sido já se tornado explícito sobre o auspício do Fórum Econômico Mundial. Os formuladores das políticas globais estão abertamente defendendo um plano intitulado Grande Reinício, com a explícita intenção de criar uma tecnocracia global. Isso daí tem a fonte, olha, no crédito do Campo Grande News. Então, assim, gente, a realidade que a gente está vivendo é uma realidade que vai muito além das informações que nós contemos, mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o Apocalipse já desvendou, já revelou para nós os caminhos do mundo. E o que nós, como igreja, precisamos fazer? Nós precisamos entender que Deus está, sim, do lado da sua igreja. O nosso cavaleiro, o nosso Rei dos Reis está do nosso lado, o nosso general é Cristo. Como cantamos, Ele está tomando conta de nós. E apesar de toda a articulação mundial, nós sabemos que o nosso Rei estará nos conduzindo para entendermos que Ele tem para nós, o que Ele tem reservado para nós. E aí, dentro ainda desse aspecto, eu quero só dar um salto e ler Apocalipse capítulo 13, os versículos 16 até 18, que dizem assim: a besta, né, obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita, 13:16, ou na testa. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Nesta revelação, o apóstolo João recebe de que toda esta manipulação, toda esta articulação para se manter um governo mundial e um controle mundial da economia passará pelos desejos humanos, pela cobiça humana. Não é à toa que o Senhor Jesus nos informou e nos disse que a raiz de todos os males é o quê? O amor ao
Dinheiro, o amor ao dinheiro é a cobiça de todos os... É a raiz de todos os males. E o apóstolo Paulo vai dizer que nesta cobiça muitos fazem absurdos para obter o controle, o poder. Mas em terceiro lugar, queridos, eu quero destacar que o cavaleiro preto tem a balança na mão. E aqui é uma chave que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá para entendermos a ação, o movimentar deste cavaleiro no cavalo preto. Em primeiro lugar, a balança na mão desse cavaleiro aponta para o racionamento de comida. Os alimentos ficarão muito caros e escassos, e as pessoas no mundo inteiro definharão de fome. É uma articulação, é um instrumento de domínio. Nós sabemos que a pessoa faminta se sujeita a qualquer coisa. Eu me recordo uma das articulações e ilustrações de Adolf Hitler. No seu afã de dominar o mundo, ele, diante dos seus liderados, ele pega uma galinha e ele depena a galinha viva. E todos ficam apavorados com aquilo, né? Que maldade! E ele solta a galinha e depois lança milhos pertinho dele. E a galinha vem para pertinho dele, tipo agradecendo e comendo milho. Os dominadores do mundo têm os seus recursos de fazer com que a população, as pessoas, os seres humanos se submetam. Esta é senão uma forma dura em que nossos políticos, nossa política, infelizmente, até em nossa nação, se utiliza para fazer do povo um povo dominado por suas opiniões ou seus desejos de enriquecimento. Então cabe a gente perceber que de fato a balança na mão desse cavaleiro nos faz lembrar de que já existem em alguns lugares, em alguns países, pessoas que estão sendo dominadas para um fim, e isso se intensificará para a preparação do mundo para o anticristo. Tudo isso é apenas uma pequena amostra do que está por vir. Em segundo lugar, a balança nos faz lembrar que ela é como um jugo. Essa palavra balança, no grego é zugos, que significa não somente um equipamento para medir peso, mas também mecanismo de controle, de jugo, de dominação. No Antigo Testamento, essa palavra também era usada para representar escassez. Comer pão por peso, o trigo que é referido no texto, significava que a comida estava escassa e sendo racionada, sendo controlada. E aqui entra uma resposta, até para um questionamento que eu recebia há pouco tempo, sobre movimentos que nós temos visto na internet de estoque de alimentos. Já ouviram isso? Estamos vivendo um tempo de guerra, e as guerras se intensificando, como o Senhor Jesus mesmo apontou, Vocês vão ouvir sobre guerras, rumores de guerras, virá fome. E diante dessa expectativa em que o mundo tem andado, alguns já têm procurado se
Preparar como? Ah, pastor, podemos estocar alimento? E agora existem, né? Obrigado pelas luzes, né? Para dar um tchan diferente, né? Pastor, já está na hora da gente, né, criar os meios. Aí existem, né, alguns defensores até, né, crentes, né, dizendo para a gente lembrar do tempo de José, né, que José, nos 7 anos de vaca gorda, estocou alimento para passar os outros 7 anos de vacas magras, né, e superar, e realmente aconteceu assim. Outros compreendem que nós precisamos criar meios, e aí os mais ricos estão procurando criar os chamados bunkers, né? Aquelas cavernas, para que, se houver uma explosão nuclear, aí uma bomba nuclear, haja, né, meio de sobrevivência. E em tudo isso, queridos, até entendo que a gente precisa sempre orar e saber o tempo certo, e a minha palavra sempre é essa: eu creio que, se precisarmos passar por um tempo como este, de escassez, Deus estará nos apontando, nos mostrando, nos revelando, é agora. E aí, claro, o que a gente puder fazer para, né, ter, e eu entendo aqui, eu vou abrir um parênteses, tá? Já respondeu uma pergunta que a gente vem falando já há algum tempo: a igreja passará ou não o período da grande tribulação? Pelos textos que eu já apontei para vocês, e alguns outros mais que nós indicaremos, tudo nos indica que sim, a igreja estará passando pelo período de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, em que haverá uma articulação do governo mundial, e depois, propriamente, o tempo da grande tribulação, que são os 3 anos e meio últimos, em que o anticristo estará rompendo a aliança com Israel e perseguindo ferozmente aqueles que são seus. E aí vão, claro, fechando parênteses, logo me perguntar assim: pastor, então o senhor é pós-tribulacionista? Eu entendo o seguinte: eu sempre fui pré, mas de uns tempos para cá eu venho repensando e percebendo que, de fato, há uma grande possibilidade de estarmos aqui. E é melhor estarmos preparados, se assim for, o arrebatamento da igreja no finalzinho, na volta de Jesus, porque se for antes de começar, a gente está ganhando, amém, vamos para o céu e esperar o momento certo. Mas se não for, e você não estiver preparado, você vai olhar para mim assim: pastor, o senhor não me preparou, né? Vai querer puxar minha orelha, eu vou falar: não, eu digo, falei. Então nós precisamos estar preparados para o que virá. Na verdade, Deus tem nos mostrado, nos revelado pelas Escrituras, de que de fato será um tempo em que não será fácil, assim como não foi fácil no início da caminhada da igreja. Perseguições, fome, e como foi também com o povo de Israel quando foi liberto e passou pelo Egito, o que aconteceu? Perseguição de Faraó, e Deus interrompeu. Fome no meio do caminho no deserto, e Deus providenciou o maná. E vocês sabem o que significa maná? Sabe não? A palavra hebraica maná significa: o que é isso? Porque nem o povo de Deus acreditava de que Ele estava alimentando, de que Ele estava providenciando recursos. E por isso, quando Deus derramava o maná, Moisés falava: cada dia pega a quantidade que vai usar. E dava para fazer bolo, pão, dava para fazer um monte de coisa, até churrasco. E aí, eles olhavam e diziam: o que é isso, gente?
Era a providência de Deus. Aleluia. Era a providência de Deus. Você entendeu isso, querido? Deus, então, Ele tem o poder para que, em meio à escassez do mundo, aqueles que são seus recebam da sua provisão direta. Por isso que eu não me preocupo. Claro que se Ele me indicar, vamos começar agora a fazer não o seu bucket, né? mas a sua despensa especial, né? Que aí tem os recursos de colocar os grãos em garrafa PET e conservar por 10, 15 anos os grãos. Tem vários recursos, muito legal. Se você quiser dar uma olhadinha no YouTube que você vai ver. Pessoal do sobrevivencialismo. Mas fechando aqui esse parêntese e indo já para o terceiro ponto desta expressão balança, considerando a cor preta e a balança na mão, nós podemos também lembrar do que? Como eu disse no início, da figura icônica daquele juiz de direito. Isso, de certa forma, precisa nos alertar, porque a balança também é um símbolo de justiça. A balança dando a entender de que aumentará a injustiça, principalmente no direito à sobrevivência, simbolizada na profecia com alimentos, e que no caso a inflação só atinge a comida básica do pobre, porque os ricos, e aqui representado pelo vinho e o azeite, sempre terão o suficiente para eles, até porque estarão em aliança com a besta. Porém, nesse momento será um acontecimento mundial em que a inflação e o autoritarismo chegará ali no cume. E esta balança na mão do cavaleiro do cavalo preto estará nos mostrando algo que o profeta Amós, no capítulo 5, nos revela. Agora vamos ao Antigo Testamento. Amós capítulo 5, versículos de 10 a 13. Aí abra, por favor, o aplicativo. Diz assim o texto: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Versículo 11. Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, o bunker, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois sei quantas são as suas transgressões e que quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Agora Miqueias, capítulo 7, versículo 3. Miqueias, capítulo 7, a partir do versículo 3. Diz assim: Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro. O mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas, Pecudar, o dia do castigo de Deus, e portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. Aqui são profecias do Antigo Testamento em conexão com o Apocalipse, e nós já vemos isso em nossos dias. Claramente. Por isso é preciso que, mais uma vez, estejamos apostos, preparados como igreja,
para vivermos um tempo que não será fácil. Precisaremos obedecer o que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Se retroceder, minha alma não terá prazer nele. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.